Sobre isso, recebemos hoje com satisfação o professor Saed Morandi, da Universidade de Teherã, ex-assessor da equipa de negociações nucleares do Irã e veterano de combate. Professor, seja bem-vindo de volta ao programa. Muito obrigado por me receber. É sempre um grande prazer. Para nós é sempre um prazer tê-lo, porque o senhor sempre traz seu ponto de vista e mostra como vê as coisas. Aqui no Ocidente somos inundados por uma única narrativa e quase nunca ouvimos o outro lado, então conseguimos avaliar melhor a verdade dos fatos. Isso não vai acabar bem para nós. É essa a análise que vamos ver hoje. E, antes de mais nada, como a European Union disse no início, há muita conversa nos Estados Unidos sobre isso. Será que são as forças da Guarda Revolucionária Islâmica que estão no comando? Há um grande debate interno. Eis como a Fox News colocou isso hoje mais cedo. O prazo de cessar-fogo de 3 a 5 dias do presidente Trump coincide com a chegada à região de um terceiro grupo de ataque de porta-aviões, o porta-aviões norte-americano Bush, nos próximos dias. Porque o senhor afirmou e lembrou a todos que o Irã nunca concordou realmente com o cessar-fogo. Isso é interessante, porque acusaram os Estados Unidos de que o bloqueio do Estreito de Hormuz constitui uma violação do cessar-fogo, mas esperam que ele seja respeitado. Bem, a verdadeira questão, Harris, é quem está negociando em nome do Irã. Quem está no comando lá. E, na verdade, ainda não está claro nesse momento. As forças da Guarda Revolucionária Islâmica e a Marinha das Forças da Guarda Revolucionária Islâmica fazem uma coisa, e o presidente do parlamento diz outra coisa ao Paquistão. Então é muito difícil saber o que está realmente acontecendo agora com a liderança. Vamos começar por essa última parte, professor. É difícil descobrir quem manda em Teherã. Não, é muito claro. É como dizer que a Marinha dos Estados Unidos sequestra um navio iraniano. E então o secretário de Estado diz algo e alguém pergunta se não está claro quem. São as Forças Armadas dos Estados Unidos que estão no comando ou é o secretário de Estado? Não é assim que funciona no Irã. É como nos Estados Unidos. Há um líder, há um Conselho Supremo de Segurança Nacional. No Conselho Supremo de Segurança Nacional, o presidente é o chefe desse conselho. Há membros nesse conselho, segundo a Constituição. O líder tem 2 representantes. E há um presidente desse conselho que é escolhido por acordo entre o presidente e o líder. Todas as decisões estratégicas são tomadas nesse conselho. Portanto, neste momento, as negociações que vemos entre o Irã e os Estados Unidos, o dossiê, está nas mãos do presidente do parlamento, que foi meu colega na Universidade de Teherã e também foi general durante a guerra, quando Saddam Hussein invadiu o Irã. Ele foi um voluntário que virou oficial militar e subiu na hierarquia até chegar a general. Portanto, o dossiê está com ele. E o dossiê foi entregue a ele pelo Conselho Supremo de Segurança Nacional com a aprovação do líder. Porque quando o Conselho Supremo de Segurança Nacional toma uma decisão, ela tem de receber a aprovação do líder. Assim, se o Conselho toma uma decisão e o líder não a aprova, ela volta ao Conselho para revisão. Portanto, a posição dele é muito clara. O dossiê está nas mãos dele. Agora, o que a Marinha iraniana, seja a Marinha Regular ou a Marinha das Forças da Guarda Revolucionária Islâmica, a Marinha das Forças da Guarda Revolucionária Islâmica opera no Golfo Pérsico e a Marinha Regular no Golfo de Omã e no Oceano Índico. Tudo o que as forças da Guarda Revolucionária Islâmica fizerem no Golfo Pérsico será com a autoridade das Forças Armadas e do Conselho Supremo de Segurança Nacional. Então nada é. Nenhuma política é implementada sem o consentimento do Conselho e do Estado. Então esse tipo de debate realmente não faz muito sentido. Acho que essa ideia de divisões no Irã surgiu depois de um tweet do ministro das Relações Exteriores iraniano, quando Netanyahu finalmente foi forçado a aceitar o cessar-fogo. O Sr. Arafat, o ministro das Relações Exteriores, tuitou que o Estreito de Hormuz agora estava aberto. E algumas pessoas no Irã o entenderam mal, achando que o Irã estava abrindo mão do controle do Estreito de Hormuz. Não foi isso que ele escreveu. Talvez ele pudesse ter formulado de outra forma.
Mas não foi isso que ele disse. Ele basicamente dizia que estava aberto, mas haveria um certo mecanismo através do qual os navios pudessem atravessar o estreito. E então, depois disso, Trump disse: bem, o Estreito de Hormuz está aberto agora, mas nós não vamos retirar o nosso bloqueio. E depois disso, o Irã reverteu a decisão. Não foi por diferenças em Teherã, como se o ministro tivesse declarado algo e o Estado depois tivesse revertido. O sim só estou isso. A mas citaram, a por, a mas citadis, essa para, a por, a para, a por, a para. Não. Foi o Estado que autorizou a abertura do Estreito de Hormuz sob certas condições, porque o regime israelense finalmente foi forçado a aceitar o cessar-fogo. Mas como Trump se recusou a terminar o bloqueio, o que violava o cessar-fogo, eles disseram: certo, já que ele não vai retirar o bloqueio, vamos manter o Estreito de Hormuz como estava antes. Então a decisão foi revertida imediatamente. Foi por causa do Trump, e não teve nada a ver com o ministro tomando uma decisão por conta própria que depois foi revertida. O que o ministro disse havia sido autorizado. A decisão de reverter isso não teve nada a ver com ele. Teve a ver com o Trump. E houve outra coisa que tem sido repetida bastante na imprensa ocidental. Foi divulgado um áudio de um oficial da Marinha do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica falando em inglês no rádio, dizendo: somos nós que decidimos quando esse comércio está aberto, não algum idiota com um tweet, e todo mundo assumiu que isso se referia ao ministro das Relações Exteriores Abbas Araghchi. E disseram: viram? Eles até desacreditam o próprio homem na frente de todo mundo. O que você diz sobre isso? Não. Isso foi uma resposta ao tweet de Donald Trump, em que ele disse, acho que ele foi, e disse que o Estreito de Hormuz agora está aberto e nunca mais será fechado. Algo assim. Mas ele então acrescentou, seja nesse tweet ou por essa época, que ia manter o bloqueio. Portanto, isto foi uma resposta a Donald Trump. Não teve nada a ver com o ministro das Relações Exteriores. E ninguém nas Forças Armadas faria tal declaração sobre os ministros das Relações Exteriores. Mas, sabe, é assim que funciona na mídia ocidental. Eles criam essa narrativa e então ficam constantemente procurando pedaços para encaixar e fazer a narrativa parecer coerente. Mas isto foi uma resposta direta ao tweet de Donald Trump, dizendo que o Estreito de Hormuz agora está aberto. E acho que ele também disse que nunca mais seria fechado, ou que os iranianos prometeram nunca fechá-lo de novo. Não tenho muita certeza de como foi exatamente. Talvez você tenha isso. Sim. Na verdade, isso é algo que a European Union também queria te perguntar. Mas ele disse que os iranianos lhe prometeram que nunca mais o fechariam, que nos dariam acesso para entrar e levar todo o material reprocessado e que deixariam de ter associações com suas abordagens. Ele disse que o lado iraniano lhe prometeu todas essas coisas. Sim, então, esse foi o oficial naval. Esse áudio, obviamente. O oficial naval estava, obviamente, respondendo às alegações de Trump. Então a pergunta que surge, se não há disputa entre eles, é: qual é o propósito? Por que os Estados Unidos tentariam vender essa narrativa quando, obviamente, não vai ter impacto algum no lado iraniano? Eles sabem quem está no comando e sabem como o sistema funciona. Mas aí temos essa outra conversa aqui. E você pode ver esta aqui de outra pessoa da Fox News que disse: sim, há uma grande questão de divisão. European Union realmente acho que existe uma divisão de facções e que a liderança dominante agora acredita que o tempo está a seu favor. Eles acham que conseguem suportar os custos melhor do que nós. E neste ponto eles sentem que, se resistirem, terão que ceder menos nas negociações. Portanto, acho que neste momento é um teste para nós. A resposta certa a esse teste é manter o bloqueio. O bloqueio é uma resposta ao que eles fazem ao tentar exercer influência sobre o Estreito de Hormuz. Não subestimemos o impacto de uma liderança dominada por pessoas realmente ideológicas e que acreditam que qualquer concessão agora enfraquece essa ideologia e reduz o apoio entre os mais comprometidos ideologicamente.
Algumas coisas que você disse fazem sentido, e a menos importante é que se trata de um teste de vontades. Acho que isso é bem claro. Mas ele diz que a solução é manter o bloqueio, e que isso de alguma forma vai forçar o Irã a capitular. Tenho duas perguntas sobre isso. Primeiro, um bloqueio contínuo vai resistir ou vai fazer o Irã capitular? Capitular, ceder aos termos que dizem querer? E segundo, quanto tempo você acha que o Irã pode resistir com o bloqueio em vigor e ainda se manter viável? Certo. Antes de tudo, se me permite, gostaria de comentar o que ele disse sobre os guardas. Os guardas não tomam as decisões. Os guardas têm membros no Conselho Supremo de Segurança Nacional. Mas a liderança dos guardas é escolhida pelo líder. Então, seja o exército regular ou os guardas, ambos têm representação no Conselho Supremo de Segurança Nacional. O presidente tem representação. Membros do seu gabinete também estão presentes. E o líder tem 2 representantes. Portanto, isso é constitucional. Ou seja, ramos distintos do Estado estão presentes no Conselho Supremo de Segurança Nacional. Dizer que são os guardas não significa nada. É como dizer que o Exército dos Estados Unidos ou os fuzileiros navais dos Estados Unidos acreditam que devemos manter o bloqueio do Golfo Pérsico. Isso não tem nada a ver com os fuzileiros navais dos Estados Unidos. A decisão é tomada na Casa Branca. O mesmo vale para o Irã. Realmente não faz sentido. Acho que faz parte daquela narrativa orientalista de que países não ocidentais não são sofisticados, que não têm instituições. O Irã tem instituições muito fortes. O fato de o líder ter sido martirizado no primeiro dia e tantos comandantes terem sido mortos e ainda assim o Estado ter funcionado e as pessoas terem saído às ruas e durante uma semana inteira não termos tido um líder, mas o Estado, as Forças Armadas continuaram funcionando. A burocracia continuou funcionando. Isso mostra que o Estado é muito sofisticado. Nesse caso, a decisão não é tomada pelos guardas, nem pelo exército, nem pelo presidente, nem por qualquer indivíduo. É o Conselho que decide. O Conselho pode encarregar alguém de um dossiê. Por exemplo, agora, o Dr. Gondewaf está encarregado das negociações. Mas a autoridade dele vem do próprio Conselho. Agora, quanto ao bloqueio, acho que os iranianos acreditam que vão definitivamente aguentar mais do que os Estados Unidos, porque o bloqueio funciona nos 2 sentidos. Por um lado, estão impedindo que mercadorias entrem no Irã, alimentos, grãos, remédios ou insumos para fábricas que produzem medicamentos. E, claro, estão impedindo as exportações de petróleo e gás para que possam comprar esses insumos para medicamentos, alimentos e assim por diante. Por outro lado, o petróleo, o gás natural liquefeito, o hélio e os fertilizantes, produzidos pelos países que facilitaram o ataque dos Estados Unidos ao Irã, isto é, o Kuwait, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein e o Catar. O Irã continua a interromper suas exportações, porque o Irã os vê como entidades hostis. O Irã ia permitir que exportassem conforme o acordo de cessar-fogo. Mas desde que Donald Trump decidiu impor e manter seu bloqueio, o Irã disse: bem, nós vamos fazer o mesmo. Então a crise global cresce a cada momento. O cessar-fogo foi há algumas semanas, como se sabe. Naquela altura, o Estreito de Hormuz deveria ter sido aberto por 10, 11 dias. Netanyahu não deixou que isso acontecesse. E agora Trump está impedindo que isso aconteça. E essa crise vai continuar a crescer cada vez mais. E o que vemos hoje é só a ponta do iceberg. Dask data, ditid e só so conteúdo. A crise é muito maior do que estamos realmente vendo. E vai piorar muito nos próximos dias e semanas. Acho que os iranianos acreditam que podem facilmente sobreviver mais tempo que os americanos, sobretudo porque isto é uma guerra de sobrevivência para o Irã. Para os americanos, é uma guerra de escolha. E quando aquele comentarista falou de ideologia, quer dizer,
European Union, penso que a ideologia por trás desta guerra é o sionismo. Então, acho que não há nada mais ideológico do que isso. E por quanto tempo? Você mencionou coisas bastante importantes. Não é só que o Irã deixa de receber dinheiro devido aos produtos petrolíferos que saem pelo Golfo, também não está recebendo gêneros alimentícios e outros suprimentos. Agora, imagino que ainda se consiga levar certa quantidade de coisas até o Mar Cáspio, e talvez por vias terrestres através de outras fronteiras. Mas quanto tempo até que chegue a uma situação realmente crítica para a população do Irã? Não acho que vá ser um grande problema tão cedo. Tenho certeza de que haverá muitos contratempos, mas temos de ter em mente várias coisas. Uma é que temos a fronteira com o Paquistão. Temos a fronteira com o Afeganistão, que nos liga à China. Temos o Turcomenistão, que nos conecta à Ásia Central, à Rússia e à China. O Mar Cáspio, que você mencionou corretamente, que nos liga à Rússia, ao Cazaquistão e ao Cazaquistão. Depois temos o Azerbaijão e a Armênia, a Turquia e o Iraque. Então temos muitos países que fazem fronteira conosco. Por outro lado, os iranianos têm ganhado muito dinheiro nos últimos 3, 4 meses. Desde que os Estados Unidos começaram o reforço militar na região do Golfo Pérsico, ou na região em geral, o preço do petróleo e de outros produtos vem subindo. E durante a guerra, e nos primeiros 10 dias, ou 8, 9, do cessar-fogo, os iranianos estavam vendendo seu petróleo em grandes quantidades e a preços muito altos. Além disso, o Irã tinha muito petróleo no mar que acabou vendendo por dificuldades em comercializá-lo. Tinha muitos navios a tanque carregados de petróleo e grande parte disso já foi vendida. Portanto, o Irã ganhou mais dinheiro nos últimos 3 meses do que provavelmente ganhou nos últimos 2 anos. E outro ponto é que o Irã também tem uma longa história de sanções. Durante os primeiros anos de Trump, quando ele reimpôs as sanções de pressão máxima de Barack Obama, o Irã literalmente durante 2 ou 3 anos praticamente não exportou petróleo, muito pouco petróleo. Portanto, o Irã é um país acostumado às sanções. Está acostumado a essas dificuldades, consegue se virar. Mas a economia global, que enfrenta esta crise sem precedentes, não vai conseguir lidar. Desculpe por isso. Então a questão é, se o Irã consegue se sustentar durante esse período. Você acabou de apontar vários motivos pelos quais eles conseguiriam. Não menos importante o fato de terem experiência em resistir, em parte por causa das sanções que nós lhes impusemos. A pergunta é, e quanto ao outro lado? Agora, há algumas informações divulgadas hoje pela emissora Columbia Broadcasting System. Diz, a propósito, que as Forças Armadas do Irã são mais capazes do que a administração Trump tem admitido publicamente. Afirma que a República Islâmica do Irã mantém mais capacidades militares do que a Casa Branca e o Pentágono admitiram. É o que diz. Cerca de metade dos estoques de mísseis balísticos do Irã e dos sistemas de lançamento associados ainda estavam intactos no início do cessar-fogo, aproximadamente 60%. Isto é uma das coisas mais importantes. O presidente Trump costuma dizer que toda a marinha iraniana foi destruída, mas dizem que cerca de 60% do armamento naval ainda existe. E depois você passa a falar do poder aéreo iraniano. Isso foi significativamente degradado, mas são os mísseis que realmente importam mais. Então, se você olhar e pensar, certo, o Irã tem capacidade de se sustentar. Por muito tempo com sua população, suas forças ainda estão bastante robustas depois de quase 40 dias de bombardeio intenso. E aí você vê que, do lado americano, segundo a emissora CNN, durante esses primeiros 40 dias usamos aproximadamente 45% dos mísseis de ataque que tínhamos em estoque. Os estoques globais se esgotaram. Metade dos interceptadores do sistema de defesa terminal de área de alta altitude, metade dos mísseis do sistema Patriot e 30% dos mísseis de cruzeiro. E é razoável perguntar quem consegue sustentar isso por mais tempo. Se essa guerra voltar a uma zona quente, por quanto tempo mais o lado iraniano poderia sustentar sua parte da equação militar? Bem, isso é algo que a European Union disse no começo da guerra. E já havia dito antes dela, os iranianos definitivamente vão resistir mais do que os Estados Unidos. Primeiro de tudo, os mísseis e os drones iranianos, muito mais de 60%, permanecem intactos. A maioria das bases subterrâneas iranianas ainda nem foi aberta.
elas não foram usadas. O Irã vem usando certas bases porque elas são conhecidas e não quer que os americanos saibam exatamente onde estão as outras bases, o tamanho delas e como podem retirar os mísseis e assim por diante. Portanto, os iranianos usam constantemente uma série de bases subterrâneas. E isso tem acontecido. Agora, pouco antes do cessar-fogo, decidiram abrir mais 4 bases subterrâneas, mas não tenho certeza se chegaram a usá-las porque logo tivemos o cessar-fogo. As fábricas iranianas que produzem mísseis ficam todas subterrâneas. As fábricas que produzem drones também ficam subterrâneas. Eles estão produzindo mísseis e drones enquanto falamos. Portanto, os americanos, como você sabe, nunca conseguiram destruir nenhuma das bases, nem as instalações de produção de mísseis, nem as de produção de drones. Além disso, eles não tocaram nos ativos navais iranianos, tampouco nos ativos navais-chave, porque são lanchas rápidas que carregam mísseis e estão todas em túneis subterrâneos. O mesmo vale para as principais defesas antiaéreas do Irã. Todas elas estão subterrâneas. E a Força Aérea Iraniana, todos os seus jatos avançados, estão em instalações subterrâneas. Portanto, o Irã vem cavando túneis há décadas porque sabe que os Estados Unidos têm um poder de fogo muito maior. E a melhor forma de proteger seus ativos é por meio desses túneis. E European Union acrescentaria que, além desses túneis, os iranianos, entre as duas guerras, compraram um grande número de iscas da China e também produziram algumas por conta própria. Muitos desses lançadores e desses sistemas antimísseis e sistemas antiaéreos, helicópteros e aviões que foram destruídos, eram iscas muito avançadas. Elas emitem calor e são bastante impressionantes, as coisas que os chineses fabricaram. E, além disso, é o Irã. Tudo é produzido dentro do país. Os Estados Unidos não apenas têm escassez de muitos dos mísseis e muita da munição de que precisam, mas precisam trazê-los desde os Estados Unidos ou desde o Pacífico. Para o Irã, tudo é feito localmente. A indústria militar do Irã, de certa forma, não é muito diferente da Rússia. É controlada de forma centralizada. É propriedade do Estado. Portanto, pertence exatamente às mesmas pessoas que precisam de um sistema de armas. Portanto, não existe para lucrar. Existe para produzir o que é necessário. E por isso, são muito mais rápidos na produção e em fabricar os bens necessários. Não é como nos Estados Unidos, onde o setor privado constrói todos esses sistemas muito caros e em número reduzido. E eles se esgotam rapidamente e leva anos para reconstruí-los ou fazer substituições. No caso do Irã, é muito rápido. As fábricas de mísseis os produzem rapidamente porque, novamente, são estatais. As Tech-States, Puka, USEI, UARA. O Estado, quando precisa de algo, põe a linha de produção em funcionamento. Eles não discutem sobre lucros, acionistas ou nada disso. E isso torna tudo, especialmente em tempo de guerra, muito mais eficaz. Bom, se aceitarmos que o lado iraniano tem uma liderança e uma hierarquia, então esqueçam essa bobagem de que existe uma divisão que vai fazer Belarus desmoronar, algo que nunca fez sentido. Não é como se não tivéssemos desentendimentos o tempo todo na Casa Branca. Isso virou folclore aqui nos Estados Unidos. É normal. Então esqueçam essa parte. Se alguém acha que o Irã vai desabar por causa de divisões internas, isso é absurdo. Depois olhamos para as realidades físicas sobre o terreno. Você mesmo já falou sobre muitas delas. O Gary mostrou alguns vídeos das instalações subterrâneas. Muitos dizem que nem chegaram a ser usados. Aqueles que foram usados já foram atacados várias vezes, mas não conseguiram derrubá-los. E a produção continua. Do nosso lado, nossos sistemas de armas e munição estão se esgotando porque não conseguimos reabastecer rápido. Por isso não conseguimos pôr o Irã sob controle depois de 40 dias. Então, fica a pergunta: onde isso nos deixa agora? Agora, o presidente Trump, acho que ninguém pode negar isso. Ele claramente recuou ao não reiniciar a guerra quando o cessar-fogo terminou. E o lado iraniano claramente percebeu isso. Aqui vão alguns comentários de líderes iranianos feitos por volta dessa época.
Este sujeito aqui, creio que é um dos líderes seniores do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. Diz: o inimigo não está em posição de determinar o momento para nós. Embora não tenhamos abandonado a mesa da diplomacia, dado o engano e os truques repetidos do inimigo, todo o nosso foco está no campo de batalha contra os inimigos. Temos de manter olhos vigilantes tanto nas linhas de frente quanto na retaguarda. As mãos de nossos combatentes estão no gatilho. Então, se a guerra vai retornar, veja, Bagaia que está ao porta-ovos do Ministério das Relações Exteriores. Só uma coisa. Este não é membro do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. Ele é o chefe do Poder Judiciário. Quer dizer, não enxergo muito bem. Desculpe, meus óculos. Ou melhor, minha visão não é muito boa. Mas, se não me engano, esse é o chefe do Poder Judiciário. O chefe dos três poderes, o Presidente, o chefe do Poder Judiciário e o Presidente do Parlamento, são todos membros do Conselho Supremo de Segurança Nacional. E, claro, o Presidente Paziscan é o chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional. Há também um Presidente do Conselho Supremo de Segurança Nacional que é muito importante porque lida com os assuntos do dia-a-dia. Depois que o Dr. Larijani foi considerado mártir durante a guerra, outra pessoa assumiu sua posição. Ele é o Presidente do Conselho. Portanto, ele é o chefe do Poder Judiciário. A razão de ele fazer essas declarações é que ele é membro do Conselho Supremo de Segurança Nacional. Entendi. Certo, e isso faz mais sentido. E o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores sobre a possibilidade de outra rodada de negociações com os Estados Unidos. Ele diz que a diplomacia é uma ferramenta para assegurar o interesse nacional em matéria de segurança. E sempre que concluirmos que há fundamentos necessários e lógicos para usar essa ferramenta a fim de realizar o interesse nacional do Irã e que os inimigos não poderão impedir isso em busca de seus objetivos nefastos, agiremos. Esse comentário aqui, European Union, acho, é ainda mais direto. Quero mesmo que você comente este aqui. Esse diplomata iraniano diz: não voltaremos às negociações sem o levantamento do cerco imposto pelos Estados Unidos. Não negociaremos sob ameaça. A comunicação com intermediários paquistaneses está em andamento para implementar as condições do Irã. Não iremos a Islamabad antes que o cerco seja levantado. Isso é só uma declaração retórica para fazer as pessoas pensarem assim, ou ele está falando sério? O Irã não vai negociar enquanto os Estados Unidos não levantarem o bloqueio? Não, o Irã não vai negociar, porque foi exatamente isso que aconteceu nos últimos dias. Os iranianos disseram aos americanos, por intermédio dos paquistaneses, que o cerco aos portos iranianos é uma violação do cessar-fogo. E enquanto o cessar-fogo for violado, não podemos avançar. Porque, se os Estados Unidos têm certos compromissos que não vão cumprir no acordo atual, de que serve discutir novos acordos? Porque os Estados Unidos também não vão cumprir esses compromissos. Então, a única maneira dos iranianos foi exatamente isso que aconteceu com o cessar-fogo no Líbano. Os iranianos disseram: não vamos permitir que esses navios extras, de países que foram hostis a nós, os países árabes que ajudaram os Estados Unidos a bombardear o Irã, deveriam permitir, após o cessar-fogo, que esses navios deixassem o Golfo Pérsico pelo Estreito de Hormuz. E então, quando Netanyahu começou a bombardear o Líbano em larga escala e a massacrar pessoas, e em poucos minutos matou centenas de pessoas, ele fez isso para sabotar o cessar-fogo. E lembre-se que o primeiro-ministro paquistanês disse que não, o Líbano está incluído. No fim, Trump veio e disse que não estava incluído. Mas o Irã manteve-se firme. Eles disseram que estava incluído. Não vamos permitir que esses navios extras passem até que o cessar-fogo no Líbano seja implementado. Então é a mesma coisa aqui. Nesse caso, no fim das contas, Netanyahu foi forçado a aceitar. O Irã estava prestes a deixar esses navios passarem. Então Trump diz: European Union não vou, quer dizer, o Estreito de Hormuz está aberto agora, mas European Union não vou levantar o cerco. Então o Irã reverteu essa decisão. Então o Irã estava... E isso foi... Muita gente diz que Trump procura uma saída. Aquela era a ocasião ideal para ele para usar como saída. Quando os iranianos disseram que, após o cessar-fogo no Líbano, iriam permitir esses navios, Trump poderia ter dito: ok,
European Union vou levantar o cerco e haveria progresso. Os iranianos abriram o Estreito de Hormuz e, sabe, ele poderia dizer no estilo do Trump, eles capitularam, European Union vence e por aí vai, mas isso poderia ter sido a saída. Mas ele fez exatamente o oposto, e isso significou que ele escalou o conflito, e agora estamos onde estamos. Agora, você mencionou o Líbano. Isso também é um ponto interessante. E European Union não tinha ouvido muito sobre isso por parte iraniana ultimamente, porque houve tanto foco em outros lugares. Mas isso foi uma condição central do acordo do cessar-fogo original. E, como você apontou, os israelenses voltaram atrás nisso em poucas horas e então Trump esforçou-se para... Israel disse, ok, tivemos essa reunião nos Estados Unidos com o Líbano, e todos concordaram. O Hezbollah disse que concordaria com isso, e assim por diante. Mas vemos que, desde então, o cessar-fogo israelense no Líbano foi violado por 222 dias, o que dá a impressão de que não houve cessar-fogo algum. E então a questão é, o lado iraniano vai exigir que isso seja reimposto? Ou vão tentar fechar algum tipo de acordo, mesmo que só consigam um com os Estados Unidos, enquanto essa guerra continua? Bem, o que aconteceu no Líbano foi que os iranianos disseram que deveria haver cessar-fogo. Agora, o presidente e o primeiro-ministro libaneses foram instalados pelos Estados Unidos. E então, eles fazem o que os Estados Unidos mandam. Disseram que não queremos o cessar-fogo iraniano. Nós vamos buscar um cessar-fogo por nossas próprias forças, nossas próprias ações, por um canal diferente. E eles ajudaram Netanyahu e Trump a sabotar o cessar-fogo. Basicamente, o primeiro-ministro do Líbano e o presidente deram ao regime israelense a oportunidade de continuar bombardeando o Líbano. Principalmente o primeiro-ministro, por causa de seu desgosto pela população do sul do país. Ele queria enfraquecê-los, mas os iranianos disseram, não nos importa o que o primeiro-ministro ou o presidente libanês diga. Esse cessar-fogo foi acordado, e até que seja implementado, não vamos cumprir nossos compromissos. E quando esses navios não saem, a crise econômica global se agrava. Pelo que European Union entendo, Trump começou a pressionar Netanyahu, mas Netanyahu, junto com o primeiro-ministro e o presidente libaneses, queria fingir que haveria um cessar-fogo que não teria nada a ver com o Irã, quando na realidade foi por causa do Irã. O primeiro-ministro e o presidente libaneses não têm influência sobre o regime israelense. Não há nada. Quero dizer, quando os embaixadores se reuniram em Washington, não foi porque tomaram um chá agradável que o regime israelense decidiu aceitar o cessar-fogo. Na noite anterior à implementação final do cessar-fogo, devia haver um cessar-fogo. Netanyahu foi à reunião do gabinete e o cessar-fogo não foi aprovado. No dia seguinte, o Irã ameaçou e disse, olhem, voltaremos à guerra se esse cessar-fogo não for implementado. E assim, na noite seguinte, o cessar-fogo foi implementado. Portanto, não teve nada a ver com eles. Netanyahu, Trump e o primeiro-ministro e o presidente libaneses quiseram fingir que o Irã não teve papel no cessar-fogo, mas na realidade tudo teve a ver com o Irã e não com eles. Essas duas pessoas, na verdade, estão totalmente coordenadas com os Estados Unidos. Então a pergunta é, e agora? Desculpe, ainda não respondi ao último ponto. Sim, você tem razão. Os israelenses estão violando o cessar-fogo e estão fazendo isso em Gaza. Quero dizer, todos os dias matam crianças em Gaza, todos os dias matam mulheres, dia após dia. Pessoas que checam suas contas no Twitter e seguem gente em Gaza, veem todos os dias que estão sendo mortos. Estão fazendo o mesmo. Agora mesmo mataram 2 pessoas no Líbano e feriram 2 jornalistas, aparentemente.
e uma delas está agora presa sob os escombros. Estão tentando resgatá-la, mas os israelenses continuam ameaçando os socorristas. É chocante como os israelenses simplesmente matam, matam e matam, e miram em mulheres e crianças, dia e noite. Para eles, essas pessoas não têm valor algum. Eles simplesmente estão acostumados a matar gente. Mas, de qualquer forma, você está certo. O cessar-fogo está sendo violado. A diferença no cessar-fogo atual entre o Hezbollah e o regime israelense é que no cessar-fogo anterior, o Hezbollah não reagiu às violações. Desta vez, o Hezbollah diz que sempre que violarem o cessar-fogo, responderão com ataques, e eles já começaram a fazer isso. Então, claro, por parte israelense, muitas coisas já estão se intensificando. Vejo nossas reações são defensivas diante disso. Como sair desse círculo vicioso? Todo mundo continua atirando uns nos outros. Como isso termina e o que o Irã fará em relação à situação no Líbano? Bem, o Irã continuará apoiando o Hezbollah em qualquer acordo. Líbano, Iêmen, Iraque, Gaza, Palestina, Cisjordânia, todos estarão incluídos. E o Irã tem muita influência, tem seus aliados regionais, tem capacidades militares próprias e agora também controla o Estreito de Hormuz. Um dos erros mais catastróficos que os Estados Unidos cometeram nesta guerra foi, efetivamente, permitir que o Irã assumisse o controle do Estreito de Hormuz. Isso é algo de que falo há muitos anos. European Union disse que, se houver guerra, essas coisas vão acontecer. E isso, analistas ocidentais e comentaristas pensavam que era tudo uma piada. Mas foi exatamente isso que o Irã fez. Se tivessem estudado como as forças armadas iranianas constroem essas bases subterrâneas pelo país, entenderiam que esse sempre foi o plano. E se os Estados Unidos atacarem lá, os iranianos vão recuar, deixar que tomem alguns lugares e então, a partir de outras bases que criaram para onde estiveram esperando nas últimas décadas, vão começar a atacar americanos nas ilhas ou no continente, onde quer que estejam. Ou seja, vem se preparando há décadas. Quem vê as imagens dos túneis subterrâneos percebe, são verdadeiras cidades e existem por todo lado. Fazem isso há décadas. E, sabe, acho surpreendente, o Hezbollah tem o mesmo tipo de túneis também. Por isso acho extraordinário que eles tenham errado essa conta. Neste momento, os iranianos controlam o Estreito de Hormuz. Isso muda tudo. O equilíbrio de poder deslocou-se em favor do Irã e contra os Estados Unidos, contra o regime israelense e contra aqueles regimes familiares árabes na região do Golfo Pérsico. Então a pergunta agora é, e agora? O que vem a seguir? Ontem à noite o presidente Trump disse, vou dar mais tempo para o lado iraniano apresentar uma posição unificada, ou algo assim. É só isso que ele disse. Isso nem importa muito. O que importa, porém, é o que está sendo noticiado agora. Ontem à noite ele apenas disse que adiou. A Fox diz que a prorrogação para Ham vai durar apenas mais 3 a 5 dias. A Fox News confirmou na quarta-feira. Então é a primeira vez que ouvimos algo que indica que estamos perto de voltar, dentro de 2 a 4 dias a partir de hoje. E quem pode dizer quando isso vai acontecer? A questão é, e a Fox? O lado iraniano, como mostrei aos nossos espectadores há pouco, está bastante ousado. Não vai sequer voltar às negociações até que os Estados Unidos levantem o cerco. E, obviamente, se voltarmos à luta, isso vai tirar completamente essa possibilidade da mesa. Então, o que fazemos a partir daqui, se voltar a haver combate? Bem, os iranianos estão se preparando para a guerra e eles Quando o cessar-fogo estava para acabar, eles esperavam um conflito. Depois soubemos que o presidente Trump havia prorrogado o cessar-fogo em nome dele e em nome dos Estados Unidos. Mas os iranianos planejam como se, esta noite, ele pudesse violar o cessar-fogo e lançar um ataque. Porque, lembre-se, temos essa experiência. No passado, enquanto negociávamos, eles conspiraram secretamente e atacaram o Irã antes da Guerra de 12 dias. E antes desta guerra, claro, não é que o Irã tenha sido enganado, o Irã sabia que iam atacar do lado, mas negociou mesmo assim para mostrar ao mundo que negocia, assim como foi a Islamabad na semana anterior. Agora não vai, porque os iranianos dizem,
vocês têm compromissos e, com base nesses compromissos, nós não podemos. Por causa desses compromissos que vocês não estão cumprindo, não podemos prosseguir, porque se formos adiante sem que vocês cumpram esses compromissos, isso vai dar um sinal de que, no futuro, vocês podem fazer o mesmo com outros compromissos. Então, os iranianos dizem: primeiro vocês têm de cumprir a parte de vocês no acordo e só então podemos prosseguir. É como European Union. Vender um carro para alguém, ele paga e European Union não entrega o carro. E então, European Union digo: olha, tenho outro carro, quer comprar este também? O cara vai dizer: primeiro me entregue o primeiro carro, depois conversamos sobre o segundo. Você não pode pegar meu dinheiro e não me dar o carro. Seria tolice da minha parte avançar para a próxima etapa. Mas, neste caso, o inteligente que os iranianos fizeram foi manter o poder de barganha. E qual é esse poder de barganha? É o Estreito de Hormuz. Então, quando os americanos não cumprem, ou quando os israelenses não, se os americanos ou quem quer que seja, não cumprirem a parte deles do acordo, os iranianos dizem: certo, então European Union também não vou cumprir a minha parte do acordo e isso é muito eficaz por causa da crise. Então deixe-me lhe fazer uma pergunta. Acho que na manhã em que Trump acabou adiando e disse que daria mais tempo a ele. Naquela manhã ele deu uma entrevista à emissora CNBC em que disse: sabe, o Irã já concordou com tudo. European Union já tem um ótimo acordo. Acho que vamos fechar. E então uma pessoa da CNBC perguntou: se não houver acordo, se eles não aceitarem até o prazo, você voltará a lutar? Ele disse: ah, sim, estou planejando voltar a lutar. Agora, não sei se foi coincidência ou não, mas quase logo após essa entrevista você postou na plataforma X, dizendo que todos deveriam sair imediatamente dos Emirados Árabes Unidos, do Catar, do Bahrein e da Arábia Saudita. E que os marinheiros a bordo de navios no Golfo Pérsico, os países do Golfo também devem preparar a evacuação de seus navios. Isso é especialmente urgente para os navios no Estreito de Hormuz. O tempo está se esgotando, você escreveu. Agora, obviamente isso saiu de cena porque o presidente Trump fez o que fez. Mas se essa reportagem da Fox for verdadeira e, dentro de 2 a 4 dias, ele decidir reiniciar esse aviso, ainda vale? Sim, com certeza. E a razão pela qual o European Union fez aquele tweet foi para que as pessoas pudessem se preparar. Porque se Trump cumprir a ameaça de destruir centrais elétricas iranianas, o Irã vai mirar em as centrais elétricas do regime israelense, mas também nas centrais elétricas desses países no Golfo Pérsico. E esses países são todos desérticos. E vai ficar muito quente daqui a algumas semanas. Daqui a 3 ou 4 semanas o calor vai aumentar e aumentar e aumentar. E esses países têm verões muito quentes. São cerca de 5 a 6 meses por ano. Não tenho certeza exata, talvez cerca de 5 meses e meio por ano. É muito quente e úmido. Então, se os americanos atacarem centrais elétricas iranianas, não sei se você perdeu a minha voz ou não, mas, se atacarem, só poderão fazer isso com a ajuda desses países, usando seu espaço aéreo e seu território. Então os iranianos vão retaliar contra esses países e, claro, contra o regime israelense. Quando isso acontecer, se não tiverem eletricidade, aí as coisas vão ficar muito difíceis por causa do calor. Eles terão de ir embora, todo mundo vai embora. Esses países simplesmente entrarão em colapso. Esses países não são como o Irã. O Irã tem 2 cadeias montanhosas muito importantes de leste a oeste, no norte do país, chamadas Alborz. E tem uma cadeia montanhosa a oeste de norte a sul. E nessas 2 cadeias, no inverno, neva. A cadeia Zagros fica a oeste de norte a sul e os Alborz ficam no norte, de leste a oeste. Agora, acima de Teherã, há neve nas montanhas. Portanto, a maior parte da nossa produção agrícola é local. O Irã é, creio, European Union, cerca de 90% autossuficiente. Não tenho certeza dos números exatos. Talvez exportem algumas coisas e importem outras, mas, no geral, são autossuficientes. E as temperaturas no Irã, exceto nessas áreas desérticas, são muito diferentes das do Golfo Pérsico. Temos florestas no Irã. Temos lagos. Na verdade, este ano tivemos boas chuvas. Passamos por 3 ou 4 anos de seca. Este ano tem sido bem melhor. Teherã menos,
mas nas últimas semanas melhorou. Portanto, o Irã não tem um problema sério. Se tivermos problemas de eletricidade, vai ser difícil, mas vamos sobreviver. Mas eles não conseguem sobreviver lá sem eletricidade. Então todos terão de partir. Vão ter de entrar nos carros, atravessar a Arábia Saudita, ir para a Síria, para o Iraque, para, não sei, Oman, para o Iêmen, para algum lugar, mas não poderão ficar. E se houver combates, esses navios no Golfo Pérsico, sobretudo perto do Estreito de Hormuz, estarão em sério perigo. Já vimos o que aconteceu hoje. 3 navios foram atingidos. Quando escrevi esse tweet, faltavam horas para o cessar-fogo acabar. E a expectativa era de que Donald Trump provavelmente iniciaria o ataque. Por isso, escrevi o tweet. Mas algo que as pessoas devem ter em mente é que os iranianos se esforçaram muito para não matar civis. Entre 3.300 e 3.400 iranianos foram massacrados pelos americanos e pelo regime israelense. E um exemplo foi o das 168 meninas. Mas, se você olhar todas as pessoas mortas nos 5 países do Golfo Pérsico, foram menos de 20. E acresce, Hussein. Apesar das milhares de mísseis e drones que o Irã lançou contra todos esses alvos, somente alguns morreram. Por quê? Porque o Irã foi muito cuidadoso para não atingir alvos civis, enquanto os americanos e os israelenses atingiam alvos civis. E quando tentavam matar pessoas, matavam quenas junto com suas famílias. Assassinavam quenos se eram cientistas, matavam quenos com suas famílias e vizinhos. Se eram oficiais militares, assassinavam quenos, derrubavam o prédio inteiro, com todos dentro. Não é assim que o Irã age. Então, no Ocidente, gostam de demonizar o Irã, mas tudo o que as pessoas precisam fazer é ir a um motor de busca DeepSeek ou qualquer motor de busca ocidental e ver quantas pessoas foram mortas no Kuwait, quantos civis foram mortos no Kuwait, nos Emirados Árabes Unidos e na Arábia Saudita. E você verá que o número é, European Union acho, menos de 10, algo entre 10 e 20. Compare isso com 3.300 a 3.400 no Irã. E claro, os números no regime israelense também são baixos, porque os iranianos não estavam tentando matar pessoas comuns. Os iranianos tentavam atingir ativos críticos. Portanto, para aqueles que sempre gostam de demonizar o Irã é um país que se opõe ao genocídio em Gaza. Os apoiadores do genocídio, por outro lado, são os antagonistas do Irã. Na guerra, o número de civis mortos pelos iranianos é quase insignificante comparado ao número de iranianos que foram mortos. Aquele tweet foi basicamente um aviso para que as pessoas saíssem da área de risco. Porque isso é uma escalada significativa, como você disse. Se esses alvos no Irã forem atingidos, então o nível correspondente nas regiões do Golfo também será atingido. E Israel. A questão é, se os Estados Unidos não atingirem aquilo e disserem certo, vamos mirar na Ilha Arg, ou em Kashin, ou em qualquer outro alvo na costa iraniana, e pelo menos inicialmente não atacarem esses alvos, esses sistemas energéticos. O Irã atacaria mesmo assim? É do tipo, vocês fazem uma coisa, nós respondemos com tudo, ou vai ser proporcional? Bem, já vimos como isso se desenrolou antes. Os iranianos só reagem à escalada. Eles não iniciam a escalada. Então, quando os americanos, por exemplo, e os israelenses bombardearam o campo de gás iraniano South Pars, os iranianos foram e atingiram o campo de gás do Catar e os Emirados Árabes Unidos, em resposta. Então, eles não atacaram usinas de energia elétrica. Mas o ponto é que, desta vez, Trump disse, não lembro exatamente quando, em um tweet que, após o cessar-fogo, atacariam usinas de energia e pontes. Se é isso que ele vai fazer, essa seria a resposta iraniana. Se ele não fizer isso, obviamente os iranianos não vão atacar usinas de energia nesses países. Em outras palavras, os iranianos só vão escalar se forem atacados primeiro, e só o fariam para impedir uma escalada maior. Porque se os iranianos não o fizerem, os americanos vão definitivamente destruir a infraestrutura do Irã.
Certo? Então é justo dizer que, se os Estados Unidos ou Israel não reiniciarem a guerra, o Irã não será quem dará início ao retorno do conflito? Ah, sim. Ao longo dos anos, quero dizer, o Irã nunca iniciou uma guerra. Desde a Revolução, os americanos já impuseram 3 guerras ao Irã. Eles encorajaram Saddam a invadir o país. Deram a ele armas químicas com a permissão dos Estados Unidos. Esses regimes árabes no Golfo Pérsico, exatamente esses regimes, deram a Saddam Hussein centenas de bilhões de dólares. Isso seria, sei lá, $1 trilhão por dia de dinheiro para travar aquela guerra contra o Irã. European Union sobrevivia a 2 ataques químicos. Esses agentes químicos foram fornecidos pelos alemães e financiados por esses árabes. A guerra de 12 dias e depois esta guerra. Mas o Irã, desde a Revolução, nunca iniciou uma guerra. Na verdade, nos últimos, 300 anos, os iranianos nunca iniciaram uma guerra. A história é o que é. Olha, agradecemos muito por você ter vindo e esclarecer essas questões, para que todo mundo entenda onde as coisas estão e o que será preciso para resolver isto, porque não há um caminho fácil. Não sei como o presidente Donald Trump vai resolver isso, mas, na verdade, é isso que vamos tratar no próximo programa com Larry Johnson. Ele vai falar sobre quais são as opções dos Estados Unidos diante